Sejam bem-vindos ao Varejo em Pauta, o podcast do Sind Varejista. É uma parceria do CDL neste podcast. Estamos aqui hoje na estrutura do CDL, nosso parceiro, gravando o nosso primeiro episódio do podcast do Varejo. Estamos aqui com Isaú, engenheiro de segurança do trabalho, diretor da Clínica Brasil Central, Daniel, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, para nos apoiar nesse primeiro episódio do podcast, que é um tema muito discutido, muito debatido, que é NR1, NR7, NR17. E o Sind Varejista, gente, não podia ficar fora disso, viu? Tinha que trazer duas pessoas assim capacitadas, como o Isaú, como o Daniel, para iniciar falando para nossos associados, para nossos empresários, tirar, né, essas dúvidas, esclarecer muita coisa que a imprensa divulga que não é real. E muitas dessas coisas, viu, varejista e empresário, você já pratica na sua empresa e não sabe, você tem que adequar alguma coisa, na realidade é isso. Isaú, você podia fazer uma breve apresentação para nós aí, para quem nos está assistindo? Sim. Meu nome é Isaú Mariano, sou engenheiro de segurança do trabalho, especialista em segurança do trabalho e gestão de riscos ocupacionais. E hoje vamos tratar aqui sobre essa questão da NR1, a interação da NR1 com a NR17 e tirar essa questão, desmistificar essa situação relacionada ao cumprimento da NR1 e trazer mais tranquilidade ao varejista, ao empregador, em relação aos cumprimentos do que está exigindo hoje a NR1 para cada empregador. Seja muito bem-vindo, Isaú. Nós vamos tirar todas as dúvidas aqui. Realmente vai ser muito produtivo esse primeiro nosso podcast, né, gente? A gente já está iniciando com o pé direito, né? Com esse podcast maravilhoso aí para atender nossos associados. Daniel, faça uma breve apresentação aí para nós aí. Até mesmo para os seus associados lá, nossos contadores aí, que tem que estar junto com o empresário, né? Para a gente minimizar esses custos aí, essa implantação nessa NR1, NR7, 17, pese menos no bolso do empresariado, né? Com certeza. Mas, irmão, primeiramente agradecer aí o convite, né, de estar aqui com vocês, agradecer a CDL, o Sind Varejista, a oportunidade de poder estar com vocês aqui para a gente poder falar de um tema tão importante que atinge os empresários todos os dias, né? Estão com certeza preocupados. Eu já fiz uma breve pausa aqui dizendo assim, a preocupação do empresário, você colocou muito bem, né? Do varejista, onde ele fica assim, bom, tudo bem, agora tem norma nova, como é que eu me adequo em relação a isso? O que eu vou precisar fazer? Quais são os riscos que eu estou exposto? Como é que eu evito esses problemas? Né? Então, acho que esse bate-papo nosso aqui vai ser fantástico para a gente poder falar isso como um todo. E no nosso caso, né, nós que somos aqui, CRCDF, contadores, eu sempre me preocupo porque os meus associados, né, os meus profissionais registrados, eles são aquelas pessoas onde que normalmente, né, o empresário ele pensa assim, tem um problema, tem uma nova norma, eu preciso fazer alguma coisa. Quem ele procura? Contador, né? É a primeira pessoa que ele falou, e agora o que a gente faz em relação a isso? Então, estamos aqui para discutir um pouquinho, trazer algumas ideias, sempre na preocupação do dia a dia do empresário e como que o contador, de repente, se faz dentro desse papel, dentro desse momento tão importante que nós estamos vivendo aí. Ô, Daniel, seja muito bem-vindo, é uma honra receber vocês aqui nesse primeiro nosso podcast aqui do Varejo, né? E é muito importante dizer o seguinte, né, que tem aqui a Clínica do Trabalho, né, que é a Clínica Brasil Central, representado pelo Isaú, você representando o Conselho Regional de Contabilidade e nós aqui representando o varejista. O que a gente tem que fazer? A gente tem que minimizar, né, esse ônus para o varejista, claro, fazer com que ele entenda, porque na realidade é o seguinte, o varejista ele tem que preocupar comprar e vender e negociar e acertar o fluxo de caixa, né? O contador tem que fazer um método preventivo, né, para ter o menos custo possível e não ser pego de surpresa. A realidade é essa. E a intenção desse podcast é isso, a gente bater um papo aqui, porque eles estão muito assustados, os empresários muito assustados, a imprensa fala muito sobre isso e tudo. E aqui eu disse no início, né, muitas das vezes a maioria dos empresários já faz boa parte, né, do que está aqui nessas normas e com a experiência de vocês aí, né, com tudo, eu acho que a gente vai esclarecer muitos pontos aqui, com certeza. E tão logo a gente vai até fazer aí uma palestra, receber, né, contadores, empresários, né, para a gente estar falando a mesma língua, esclarecendo, para que as pessoas fiquem tranquilas e vamos seguir. E, na realidade, gerar emprego e renda no Distrito Federal. É isso que a gente precisa, né? É o que importa. Vamos lá, Isaú. Quais são as empresas obrigadas a cumprir exigências da NR1? Olha, o cumprimento da NR1, ela está para todas as empresas que contratam trabalhadores no regime CLT. Se a empresa ela tem um funcionário, se ela tem 100, se ela tem 10 ou se ela tem 1.000, ela está obrigada ao que está ali no capítulo 1.5 da NR1, né? No caso específico
dos fatores de riscos psicossociais voltados ao trabalho por meio dos riscos ergonômicos, né? Então, todas as empresas, elas estão sujeitas, tá? Estão na obrigatoriedade do que diz respeito ao capítulo 1.5 da NR1. Então, deixa eu aproveitar o gancho aqui dentro dessa pergunta. O presidente colocou um ponto que eu acho que é fundamental, importantíssimo. A gente fala assim, quem está sujeito a essa situação? E aí começa a primeira preocupação, que são todos, né? E eu, normalmente, não sei se porque trabalhamos, né, de repente, com a legislação o tempo inteiro, trabalhamos com os procedimentos que são constantemente, né, por legislação, uma vez aprovados, eles se tornam lei e logo a obrigatoriedades. A gente tem uma situação assim, você pensa em empresa, aí nós temos como, né, de repente, no Síndico Varejista, lá um grande atacadista aqui em Brasília, um cara que tem uma comércio em escala, que distribui para fora de Brasília, algumas indústrias nós temos aqui, pensando em outros estados, inclusive uma força pujante até maior do que essa, mas, ao mesmo tempo, essa mesma lei, de certa forma, ela acaba atingindo ali o pequeno, o médio, né? O cara que é pequenininho ali, que tem um pequeno comércio, uma loja de... Eu coloco sempre uma coisa, né? Desde a mega indústria até uma loja de conveniência, que é uma microempresa, todos estão, de certa forma, no mesmo barco. Eu imagino que tem algum tratamento diferenciado, como de uma forma geral existe. Existe algo, por exemplo, que possa trazer uma tranquilidade agora para o empresário, de pensar assim, tudo bem, eu não sou uma mega empresa, eu estou realmente também inserido nesse mesmo contexto e vou estar sujeito às mesmas regras, às mesmas obrigatoriedades. Você pode esclarecer isso aí para a gente um pouquinho? Olha, nesse caso, a legislação, a NR1, lá no item 1.8, ela traz ali algumas diferenciações para determinados regimentos. Perfeito. Tá? Ali nós estamos falando do MEI, do ME, né? Então, ali o que acontece? Algumas empresas, elas não estão naquela questão da obrigação do PGR, tá? Mas o que o capítulo 1.5 da NR1 trouxe? Que aquelas empresas que não são obrigadas, tá? Aquelas empresas que não são obrigadas a elaborar, a ter o PGR, elas, mesmo assim, elas são obrigadas a cumprir o capítulo 1.5 da NR1. Perfeito. Por quê? Porque a NR1, ela traz a possibilidade de você ter duas condições, tá? De registrar o que está sendo feito para o cumprimento da NR1, que é por meio do PGR, que aí você pode colocar toda essa questão dentro do inventário de risco e do plano de ação, tá? E aquelas empresas que não têm a obrigatoriedade do PGR, elas são obrigadas a realizar, a elaborar a AEP, Análise Ergonômica Preliminar. E é neste documento que elas vão colocar todas as informações pertinentes à avaliação, à identificação, à classificação e às medidas de controle relacionadas aos riscos ergonômicos, naturalmente, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, mesmo empresas de grande porte e de pequeno porte, elas são obrigadas na questão da NR1. A diferenciação é com relação ao PGR. Perfeito. Tá? Exaú, você poderia dar uma dica para a gente, assim, igual você fala assim, todas as empresas, mas tem umas empresas que não precisam disso. Assim, citar qual empresa, por exemplo, uma empresa de calçado ou uma empresa que gera um emprego, que gera 2, que gera 3, como que é isso? Ou é uma empresa de celular, ou venda de roupa, calçados, acessórios, como que é? Como que é feito isso? É pelo faturamento, pelo número de funcionário, pelo ambiente de trabalho? Você poderia citar um exemplo de uma loja, igual você falou assim, olha, tem umas exceções para um, para outro, assim, se você lembra aí de algum exemplo básico aqui para o nosso associado, para quem não está assistindo? Olha, como é que é feito isso? Isso é feito através do Código Nacional de Atividade Econômica, tá? E o grau de risco. A norma, ela trata alguns empregadores, alguns CNPJ, de acordo com o grau de risco de exposição que aqueles trabalhadores estarão expostos ao realizar suas atividades. E ali traz, o item 1.8, ele traz lá ME, EPP, MEI, mas o que acontece? Não é por ele ser ME, por ele ser EPP, que vai dizer que ele está não tem a obrigatoriedade com relação a determinados laudos, determinados programas. É a exposição que esse trabalhador, na realização da tua atividade, vai estar exposto. Você pode ter uma empresa com um funcionário classificado como ME ou classificado como EPP,
que esteja exposto a determinado risco. Certo. É o risco, o perigo que os trabalhadores estão expostos é que vai determinar se essa empresa está ou não, certo? Na obrigatoriedade com relação às documentações de SST, de saúde e segurança do trabalho. Então, tem que ser feito essa análise, tem que ser feito esse levantamento para que possamos, né, determinar se essa empresa está ou não sujeita a essas documentações. E aí vem uma pergunta aqui, por exemplo, quando você fala nessa situação de determinar o risco, analisar toda a situação, poderia ser vários, poderia ser menos pessoas. Agora, para se determinar esse risco, quem faz isso? O próprio empresário, isso é uma autoconsulta que ele faz, existe um aplicativo, uma norma que ele tem que seguir, dizer, não, eu vou preencher um formulário, envio isso para o governo e o governo diz, ok, sua classificação é A, B, C, alguma coisa assim. Como é que isso funciona na prática, no dia a dia? O nosso empresário que está nos assistindo aqui, pensar, entender assim, cara, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou operacionalizar esse negócio aqui? Tá. Nessa questão, o empregador, o empresário, ele decide empreender. Sim. E aí ele decide que tipo e que ramo de atividade ele vai exercer. Sim. A junta comercial, ela já determina ali naquela documentação que ele enviou, colocando ali que tipo de serviço, que tipo de atividade ele vai exercer, e aí a junta comercial classifica aquela condição de empreender do empregado por meio do CNAE. Ok, que Certo? define a atividade dele. Que ali, define tudo. a atividade Aham, dele. perfeito. Aí, esse CNAE, ele já vai ter um grau de risco estabelecido. Ah, entendi. E Então, aí esse KNAI começa. é risco 1, risco 2, risco 3, Isso, perfeito. esse CNAE é que estabelece. Hoje, por exemplo, para que você possa dimensionar uma CIPA, como é que você faz? Você pega o seu CNAE versus ali o que está, o grau de risco, e aí define a CIPA por meio do CNAE e do grau de risco. Ah, eu vou determinar um SESMIT. Aí você pega o CNAE, analisa qual o risco daquela atividade, daquela empresa, e determina o quadro do SESMIT. Então, para que eu possa entender o meu grau de risco, eu preciso do CNAE e avaliar ali na NR4 para tratar o SESMIT e na NR5 para tratar a questão de CIPA. E aí o que acontece? Tendo essas informações, CNAE e grau de risco, aí nós vamos para o ambiente de trabalho. Indo para o ambiente de trabalho, nós vamos avaliar os grupos de riscos ao qual os trabalhadores estão expostos. Ali. E nesses grupos existem fatores. Fatores de risco que devem ser avaliados, analisados, tratados, e aí nós vamos propor medidas de controle para mitigar e eliminar esses riscos. E aí, quem pode fazer isso? A legislação, quando trata da NR1, ela não determinou um profissional específico para isso. Mas hoje, nós aconselhamos que para analisar os fatores de risco psicossociais, no caso da NR1, seja uma equipe multidisciplinar. Médicos, psicólogos, engenheiros, enfermeiros do trabalho, técnico em enfermagem. Para quê? Para que a gente possa, de uma forma melhor, conseguir identificar, reconhecer, avaliar e tratar. Pois é, Isaú, mas o que muda para as empresas com a mudança da NR1? Basicamente, o que muda? Olha, não muda muita coisa. Por quê? Hoje, as empresas elas já estão cumprindo boa parte da legislação que está vigente. Certo. Com a vinda agora da NR1, essa questão da responsabilidade do empregador com a NR1, nós vamos avaliar o fator de risco psicossocial voltado ao trabalho. Esse é um ponto importante. Voltado ao trabalho. Nós não vamos tratar indivíduo, tá? Nós vamos tratar o ambiente de trabalho, o processo organizacional da empresa, tá? Hoje as empresas já têm a obrigatoriedade com relação ao PGR. No PGR, nós tratamos 5 grupos de risco: físico, químico, biológico, de acidente e o ergonômico. Aí vem o legislador, na NR1, no capítulo 1.5, e deixa explícito a necessidade da avaliação dos fatores de riscos psicossociais. Então, se o empregador ele já elabora o PGR, qual vai ser o próximo passo agora? Inclusão dos fatores de riscos psicossociais nessa avaliação do PGR. Aí vai ser avaliado, uma vez identificado esse fator de risco,
vai ser tratado, classificado, Uhum. tá? Para que a gente possa eliminar esses fatores que causam dano à saúde do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Um ponto, Zé, você colocou assim, por exemplo, o risco que o cara está exposto, a situação que acontece, existem as classificações, etc e tudo, e a gente mitigando isso, o profissional que vai medir, vai colocar essa situação para que ele não estivesse, né, numa situação de tão risco assim. Vamos tentar fazer um panorama aqui para a gente desenhar uma coisa mais clara, né, para o nosso associado aí, presidente. Eu acho que o empresário, ele fica aqui a 1000 por hora. A gente tá falando aqui NR1, PGR, tudo mais, esse cara deve estar maluco lá, dizendo assim, eu não faço ideia do que seja isso. Para o dia a dia, o presidente colocou muito bem, o varejista, o empresário, ele está preocupado em vender, comprar, fazer a empresa funcionar. Ele precisa entender um pouco melhor essa nossa linguagem aqui. Traduz para a gente assim, ó, de uma forma um pouco mais clara o seguinte, vamos colocar numa situação hipotética aqui, como é que acontece uma situação, de que exposição, de que tipo de risco, que coisa que está envolvida em relação a isso, quais são preocupações que esse empresário vai ter, ele vai dizer assim, eu vou minimizar essa situação para que eu não tenha um problema, de acordo com o que a legislação está me obrigando agora. O que é isso? Como é que isso se traduz de uma linguagem um pouco mais clara para o nosso empresário aí que está nos assistindo agora? Olha. É tipo assim, né, Daniel? O trabalho causa doença, né? Né? Que é sempre uma discussão interessante, né? Causa mesmo, causa né? doença, Talvez. porque do jeito que eles estão classificando, ou o povo está chegando doente já, entendeu? Pois é, não eu sei. ia chegar nesse ponto para provocar isso aí também. Não é, Daniel? Já vou chegar numa pílula aqui que eu tenho um pensamento que eu quero perguntar ao nosso especialista o que ele acha sobre O isso. que ele acha? Eu posso responder. Por favor. Trabalho não causa doença. Perfeito. Concordo Pelo com você. contrário, Concordo com A você. falta do trabalho pode contribuir e muito para o adoecimento da população. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Porque se a população ela não tiver uma condição financeira organizada, e como é que nós conseguimos uma condição financeira organizada? Tendo de onde tirar esse sustento, Exatamente. que é o trabalho. Exato. Né? Então, o trabalho não adoece. Agora, o ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente de trabalho salutar Perfeito. e salubre. Não salubre na questão da NR15, que trata de insalubridade. Mas um ambiente de trabalho onde o trabalhador ele possa chegar, possa produzir, certo? Sem que ele tenha ali nenhum risco de adoecimento provocado pelo ambiente de trabalho. Perfeito. Então, essa deve ser a nossa preocupação. E a NR1, ela traz essa questão de como podemos fazer o controle dessas questões. Primeiro, nós precisamos eliminar o risco. Como Sim. nós eliminamos o risco? Ou deixamos de fazer aquele processo, certo? Ou mudamos um produto. Por exemplo, aí eu vou fazer uma lavagem, vou fazer uma limpeza. Se eu tenho um produto agressivo, eu tenho que trocar por um produto menos agressivo. nocivo ali à Ou saúde, não imagino só. agressivo. Ou deixar de fazer aquele processo. Perfeito. Segundo, eu tenho que eliminar a questão do... O segundo ponto é a questão do risco. Certo? É a Certo. questão do risco. Essa questão do risco, eu tenho que minimizar também a exposição do meu trabalhador a esse risco. Sim. Como é que eu faço isso? Eu pego, se eu tenho um ambiente que é um ambiente que tem um ruído elevado, eu tenho que minimizar a possibilidade desse trabalhador estar exposto a esse risco. Usando abafador de som. Não, de repente, alguma coisa assim. vamos chegar lá. Aí, terceiro, eu tenho uma questão de engenharia. Aonde? Eu tenho um equipamento que tem um barulho, que tem um ruído, eu vou enclausurar esse equipamento. Entendi. Ou eu vou trocar esse equipamento por um equipamento que emita menos ruído. Aí eu estou tratando a questão coletiva também. Perfeito. E, por último, eu vou tratar com EPI, que é aquela que a gente menos quer, porque nós precisamos tentar, de alguma forma, eliminar esse fator de risco nessas etapas anteriores. Sim. E, por último, não conseguir, aí é que eu vou para o EPI. Presidente aqui chega e grita pra mim quando eu escuto essas coisas todas que a gente tá ouvindo aqui. E eu tenho certeza que você tem a mesma mentalidade que eu, porque nós estamos pensando como empresário, eu sou empresário, o senhor também é, e os nossos, né, associados aqui também. Então, para mim, quando eu escuto tudo isso, e claro, eu entendo toda a importância do que nós estamos falando, mas para mim tem um negócio que me soa aqui na minha cabeça, aqui, que não me deixa em paz, que é custo. Eu já penso imediatamente quanto isso vai custar para o empresário, né? Porque
tudo isso é muito interessante. Eu acho muito importante, de fato, pela saúde do trabalhador, nós temos que prezar sobre isso. Mas é claro que talvez toda essa questão, vamos botar esse exemplo desse equipamento que nós falamos, né? Ah, eu vou usar um equipamento que ele emita menos ruído, eu vou isolar esse equipamento como se fosse, né, enclausurar em alguma situação ali que tem um isolamento acústico. Eu vou evitar determinado produto, que esse produto, na verdade, talvez para um outro que não tem um determinado componente e tudo. Isso acaba, de certa forma, se ficando custo, né? Eu imagino que o senhor também deve ter a mesma visão que eu estou aqui pensando aqui. Falei, como é que o empresário agora sobrevive numa situação dessa, né? Na realidade, Daniel, virou mexer é custo para o empresário. Que, na realidade, esse custo o empresário repassa para o consumidor, né? Exatamente. E se ele não repassa para o consumidor, ele quebra. Quebra, a realidade não tem outra alternativa. Ele quebra, ele tem que repassar. Sim. Mas o que a gente tem realmente que buscar aqui é aumento de poder de compra do consumidor. E a gente não vê isso, né? Exatamente. A gente só vê custo para o empresário que transfere para o produto e que aumenta o produto e que diminui o poder de compra, na realidade. Exatamente. Então, cada vez mais vai ficando difícil empreender, né? Você vê o número de loja que abre e fecha durante 2 anos, é absurdo. Assustador. Entendeu? É um negócio assim absurdo. Agora, eu também entendo que tem que implantar as normas, né? Porque também, às vezes, as pessoas exageram em tudo. Mas o que eu tenho percebido aqui, Isaú e Daniel, é o seguinte, é o método preventivo que eu acho, porque é o seguinte, não tem uma receita de bolo, né, Isaú? Não é para todo ramo de atividade que é a mesma coisa, né? Exato. Eu acho que o empresário, né, através aí dos contadores, né, a classe que, né, Daniel, você representa, que está, acho que muito bem preparada também, né, junto com o pessoal das clínicas do trabalho para virar mais essa etapa, Sim. né? Mas também no início tudo é novidade. Esse método preventivo, né? Para ver como que a gente faz com isso e tudo para ter menos custo. Que o custo vai ter, vai. Agora, inevitável, né? Cada um tem que procurar entender do ramo dele e não pegar o geralzão, né, Isaú? Porque se pegar o geralzão, realmente, Daniel, vai dando nó na cabeça da gente. E a gente que entende mais de número, de comprar, vender, negociar, entendeu? Daniel, a norma traz qual o profissional que deve realizar a identificação de perigos e avaliação de risco? Você tem alguma ideia desse profissional e tudo? Eu estava comentando aqui, eu acho que até trouxe um pouco dessa informação, né? Em princípio, a norma ela não traz um profissional específico, ela não fala literalmente, diz, olha, tem que ser o engenheiro do trabalho, tem que ser o enfermeiro, tem que ser o médico. Ela traz uma visão ampla, tem que ser um profissional, mas não nomeia esse profissional. Eu acho interessante, talvez a minha cabeça sempre seja a de empresário, eu sempre penso sobre esse ponto, e toda vez que a legislação traz um ponto, eu sempre entendo uma coisa que, infelizmente, nós somos empreendedores, temos que pensar de uma forma única, não tem outra alternativa. Criou-se, implantou-se. Ótimo, você tem 2 caminhos, você vai chorar, ou você vai buscar uma alternativa para isso aí, para resolver o problema, ou talvez até mais. Será que não tem oportunidade aqui? E eu começo a entender, e aí eu digo aqui para os meus colegas, vou até falar diretamente aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Para os nossos contadores aqui. Aqui está se surgindo uma oportunidade. Porque se a norma não fala num ponto específico, e já tem colegas que estão fazendo isso e tudo, tem uma oportunidade de trabalho para você aqui. Ora, você é o profissional que tem o empresário na mão, você tem ele na carteira de clientes, ele tem que se cumprir a essas normas, ele tem que cumprir todas essas normas aqui, e você tem conhecimento. Porque como o Isaú colocou muito bem aqui, nós estamos falando um pouco, de certa forma, de KNAI, nós estamos falando sobre porte empresarial, nós estamos falando sobre modelos de empresa, nós estamos falando sobre atividade empresarial, né, que tanto pega em relação a isso. Então, claro, cabe a você dar uma estudada nesse tema, deixa eu entender como é que funciona esse tema, onde estão esses normativos, o que eu preciso fazer para eu orientar o meu cliente a fazer isso. Então, em vez de eu ter o incômodo do meu cliente me ligando e dizendo assim, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu tenho que cumprir esse negócio, você fala assim, deixa eu te explicar uma coisa, isso é uma legislação que agora você está cumprindo, você está obrigado a cumprir, e eu posso prestar uma consultoria para você e a gente resolver o problema dentro da tua empresa. Então, assim, penso que talvez o seguinte, além da importância de entender que não existe um profissional único, específico para isso, nós pensamos que aqui pode estar tendo uma boa oportunidade. Talvez você pense, o Isaí, e eu até acho, na verdade, né, como ele colocou muito bem aqui, que é multidisciplinar e que talvez uma pessoa só, não. Mas esse é que é o ponto, né? Se eu começo a ter a minha cabeça como empresário, como empreendedor, eu falo, isso é uma oportunidade de trabalho e eu, de repente, não tenho uma visão técnica para todos os elementos que envolvam a NR1. Mas eu posso ligar para um colega que é da Clínica Brasil Central e falar assim, cara, vamos fazer uma parceria nesse negócio aqui? Opa, olha uma oportunidade que é um problema e eu estou transformando isso em uma oportunidade de ganhar dinheiro e solucionar o problema do meu cliente. Então, eu entendo que essa é a visão, talvez, que nós tenhamos aqui que levantar, né? De que talvez
fazer desse limão uma limonada, né? Uma oportunidade. Com certeza, Daniel. Eu acho por isso que nós estamos reunidos aqui nesse podcast do varejo, porque é comum aqui a nossa base, né? A nossa Sim. base é atender, o contador atender os clientes, o síndico varejista associado, ele fazer o trabalho, um completar o outro, para que essa norma aí, ela entra mais leve, né, para o empresariado. E eu acho que a gente tem que dar essa segurança, né? O contador, né, tem que dar essa segurança realmente para o empresário. Falar, ó, pode deixar que eu vou estudar isso aqui, eu vou resolver. Cuida do seu negócio. Vai comprar, vender, negociar. O resto aqui eu vai resolvo. gerar produto para você ganhar dinheiro para você pagar tudo, né? Porque, na realidade, tem que o empresário é que paga a conta. Paga ali, paga aqui e sobra uma beiradinha para ele. Quando sobra, na realidade, né, gente? Entendeu? Enorme. Por isso a gente está aqui nesse debate, nesse podcast aí do varejo, para a gente estar entendendo isso, passando para nossos associados. Eu queria perguntar a vocês, ó, como é feito o reconhecimento dos fatores de riscos psicossociais? Exemplo aí para a gente entender um pouco. Que eu também estou interessado em aprender também, viu? Isso para mim é muita novidade aqui, viu? Para a gente estar auxiliando o varejista e tudo, até para o nosso varejo que a gente empreende, a gente ter ideia para a gente passar, né, para o nosso funcionário e tudo. Olha, no primeiro momento, nós precisamos entender essa integração entre a NR1 e a NR17. O que acontece? A NR1, ela traz a obrigatoriedade, tá? Pavimenta, certo? Mas o que vai nos levar ao sucesso dessa questão da NR1, do cumprimento, especificamente ali do capítulo 1.5, que é o que nós precisamos estar atento, essa integração, tá? Então, essa integração, ela vai nos levar para ergonomia, tá? Nos levando para ergonomia, nós temos que estar atentos ao que está descrito na NR17. E a NR17, ela fala o seguinte, que para que possamos buscar vencer essa questão do risco ergonômico, especificamente dos fatores de risco psicossociais, nós precisamos caminhar com a AEP, que é a Análise Ergonômica Preliminar. Ela é que vai nortear todo o caminho, tudo o que nós vamos fazer para cumprir o que está descrito lá na NR1. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos identificar, nós vamos avaliar, nós vamos classificar, e uma vez classificado, nós vamos tomar medidas e tomar decisões para que a gente possa tratar esses fatores de risco, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos usar entrevista com o trabalhador, entrevista com os gestores, podemos montar questionários direcionados usando ali ferramentas científicas. Nós não podemos deixar de usar ferramentas científicas para isso, tá? Nós podemos analisar o processo produtivo, nós podemos analisar os equipamentos envolvidos nesse processo produtivo, nós podemos usar também análise de documentação de saúde e segurança do trabalho já existente, tá? Então, não existe um único caminho. Nós temos que entender que isso é uma condição que nós temos que envolver toda a organização do trabalho, por isso a NR17 é ela que direciona essa questão dos fatores de risco psicossociais. Por quê? Porque se nós ficarmos somente em ouvir o trabalhador, eu vou ouvir só a direção, eu não vou ouvir a CIPA, tá? Nós vamos errar, porque é uma integração NR1 e NR17. E a NR17, por meio da avaliação ergonômica preliminar, vai nos direcionar para conseguirmos vencer esse desafio aí, que é cumprir o capítulo 1.5 da NR1. Ô, Isaú, olha só, você falou muito sobre... Você vai desde o início, né? Você tem tocado muito no tema da ergonomia, né? Quando a gente fala em ergonomia, não estamos falando de altura de cadeira, posição de mesa... É isso mesmo? Isso. Nós não estamos falando somente disso. O que envolve essa ergonomia, que é muito maior para nossos varejistas aí estarem ouvindo e entendendo como é que é essa linguagem, como é que é o dia a dia deles nisso? A NR17, a ergonomia, ela trata do cognitivo, ela trata do físico, que não é somente carregar peso, levantamento, transporte manual de carga, levantamento, transporte manual
de materiais. Então, cognitivo, físico e também a produção. Tá? A ergonomia, a NR17, ela trata esses 3 pilares. Porque nós não podemos separar. Tá? E aí vem a questão da organização do trabalho. A organização do trabalho é justamente isso. É avaliar tudo o que está envolvido no processo produtivo, tudo que está envolvido na atividade, mas atividade real do trabalhador. Perfeito. Não aquela atividade que está lá no CBO, não aquela atividade que está descrita lá na ordem de serviço, mas a atividade real, que é aquela que ele desenvolve no chão de fábrica, que ele desenvolve no ambiente de trabalho, e aí sim nós vamos conseguir o efeito que é o que nós queremos, que é mitigar deixa eu o te fazer uma provocação aqui. Olha só, a gente coloca uma situação dessa, a gente está pensando em ergonomia, a gente está colocando, por exemplo, a condição do cara descarregar um caminhão, por exemplo. A gente está falando sobre a posição, talvez, de uma cadeira, uma coisa um pouco mais simples. Mas nós estamos falando também, enfim, de várias questões, e como você colocou, que envolvem e impactam diretamente na saúde mental e na saúde física desse cara. Aí você pensa assim, ó, vou dar um exemplo aqui, cara, eu lembro, estava comentando com o presidente que a última vez que eu tinha vindo aqui tinha sido na época da pandemia, quando eu fui presidente lá do conselho. E eu me lembro que na época da pandemia, eu mandei minha equipe toda, presidente, para casa, e o pessoal trabalhando de casa, o home office, que é uma realidade hoje, né, para todo mundo. E principalmente nos primeiros meses, era aquela coisa assustadora, né? Ninguém saía de casa, todo mundo em casa, enfim, e tudo. E aí, quando a gente começou, aos poucos, voltar um ou outro, ir uma vez por semana, a gente fazia alguns encontros ali para, ainda que fosse online, para ver como é que as pessoas estavam mentalmente, né? Até, enfim, tudo. E aí eu brinquei, eu lembro que eu fiz uma pergunta pro pessoal falando assim, o que você mais está sentindo falta? Né? Para entender o que o pessoal ia falar, né? Pô, eu imaginei, né? Do convívio, dos colegas, do dia a dia, de ir pra empresa e tudo mais. Cara, sabe a coisa que eu ouvi? Uma resposta que eu achei engraçado. Falou assim, chefe, sabe o que eu mais sinto falta da minha cadeira? Cara, porque o cara tá trabalhando 8 horas sentado na mesa de jantar, de repente, da casa dele, que não é feita pra você passar 8 horas sentado trabalhando, né? E ele, queira ou não, de certa forma, vai impactar um pouco no desempenho dele, né? Porque não é uma cadeira, de repente, como uma cadeira de escritório que é preparada para uma pessoa passar 8 horas por dia sentada, 9 horas, 6 horas, enfim, tudo. E aí vem essa provocação que eu ia te fazer só essa pergunta aqui. Cara, se a gente coloca uma série de fatores que a gente está medindo o risco, e de certa forma o empresário ele vai ser fiscalizado, digamos assim, ou vamos dizer assim, ó, é sua responsabilidade manter um ambiente harmonioso para que ele possa desenvolver bem o trabalho dele. Mas se as condições dele, nesse caso eu dei um exemplo de pandemia, mas se as condições dele são fora dali, não são tão favoráveis, por exemplo, ele dorme numa cama muito ruim, de repente ele trabalha ali, ele chega em casa e senta na frente do videogame lá e passa 6, 7 horas jogando e a coluna do cara vai embora. E aí depois assim, pô, mas sabe o que é, presidente? Tá difícil de trabalhar aqui, né? Porque assim, eu tô com a coluna doendo. Pô, mas será que sou eu? Será que somos nós? Será que somos a nossa empresa que está provocando isso? Ou de repente outros fatores externos estão provocando? E talvez venha aquela história e volta um pouquinho daquela nossa discussão, né, do trabalho adoece ou não. Como é que vai ficar o empresário nessa história para dizer assim, pô, peraí, mas eu não sou responsável por tudo não, tá? Realmente, muito pertinente a sua pergunta, Daniel, porque na realidade era a próxima pergunta que a gente ia fazer, né? Essa identificação e avaliação, né, de risco dos fatores, né, psicossociais relacionados ao trabalho. Mas e a vida do trabalhador fora do trabalho, nas suas atividades fora? Como é que é? Ele chega lá, ele não sabe como que é a vida fora, como que ele leva. Isso tudo que é pertinente o que ele falou. E aí bota a conta lá no empresário, né? No varejista ali que está sofrendo, gerando 2, 3, 4 empregos ali, com maior dificuldade. E aí, como que fica isso? Olha, como que você vai separar essas duas situações? Por isso que lá, quando houve a atualização da NR1, o objetivo foi deixar expresso a necessidade da avaliação dos fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Esse foi o objetivo desse capítulo. Porque existiam muitas dúvidas se deveria ou não fazer, deveria ou não estar dentro do GRO, do PGR, esses fatores de risco psicossociais. E aí, quando nós vamos analisar esse capítulo, lá fala que fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
Lá está descrito ambiente de trabalho. Nós não vamos avaliar nada que não esteja incorporado ao ambiente de trabalho. Mas a consequência de algo que acontece fora do ambiente de trabalho não gera, de repente, algo para o ambiente de trabalho? Mas aí é outra questão. Por que é importante o empregador e o empresário se atentar ao cumprimento do capítulo 1.5 da NR1? Por quê? Ele realizando, elaborando, evidenciando e cumprindo o que a NR1 pede e a integração com a NR17, que a NR17 trata ambiente de trabalho. Perfeito. Ela trata ambiente organizacional, certo? Cognitivo, físico e produtivo. A questão do indivíduo é uma questão que nós, uma vez obedecendo todos os requisitos da NR1 e da NR17, vai ficar evidenciado, uma vez que aquele trabalhador desenvolva qualquer tipo de patologia, nós temos como rastrear, certo? A condição que levou aquela condição da patologia do trabalhador e conseguir comprovar por questões elaboradas, realizadas e feitas, que não existe um nexo entre aquela patologia e o trabalho. Entendi. Mas Certo? e assim, tudo bem, você está apresentando esse quadro aqui, essa situação. Mas quando a gente fez aqui toda a avaliação de risco da empresa, tudo aquilo que nós poderíamos fazer para mitigar esse risco foi feito. Foi feito. Então, se existe talvez esse problema, pode existir, a consequência foi essa, mas definitivamente quem deu a causa não fui eu. Não. Entendi. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer os critérios da NR1, obedecer os critérios da NR17, e uma vez que esse trabalhador se afaste, ele vai passar por uma junta médica do INSS. Aí nós já vamos tratar numa questão previdenciária. E essa junta médica é que vai avaliar se existe um nexo ou não. E uma vez provocado o empregador, ele vai ter que apresentar evidências com relação àquele suposto risco levantado como causa da patologia. Ele vai apresentar, ele vai levar, certo? Mostrando que o ambiente de trabalho dele não existe aquele risco, aquele fator de risco não está presente e por isso que a gente precisa tratar esses fatores de risco. Precisamos documentar esse fator de risco, que uma vez sendo necessário, nós precisamos fazer a defesa. E por isso que essa documentação tem que ser uma documentação legal, embasada, tá? E tecnicamente respeitando e que respeite os critérios da NR1 e da NR17. Perfeito. Gente, esse bate-papo nosso está muito bom, né? Já passaram aqui quase uma hora aqui nesse bate-papo, nessas informações. Estou aprendendo muito com o Isaú, com o Daniel aqui, né? Nossos associados aí, né? Assistindo, que nos acompanha, né? Nessa Varejo em Pauta, né? O podcast do Sind Varejista. Então, gente, chegamos ao final deste primeiro episódio, né? O Varejo em Pauta, o podcast do Sind Varejista. Eu gostaria, Isaú, que você, antes dos meus agradecimentos, que você desse uma dica, uma orientação, uma dica bem curtinha assim, para o varejista, sobre tudo isso que está acontecendo, que você julga assim, importante para você dar esse recado para o varejista. O que você me fala? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e esse momento de estarmos aqui, né, conversando, tratando, falando sobre essa questão tão importante que é a NR1, a NR17. Né? Então, eu gostaria de tranquilizar o varejista. Não precisa de desespero, não precisa ficar temeroso com essa questão da NR1, tá? Porque não é uma coisa que é nova, tá? A OIT trata dessa questão desde 1983, em 1984 ela deu sequência, então nós estamos falando de 43 anos, né? A OIT tratando já dessas questões mentais no trabalho, tá? Então não é novo. O que nós precisamos é arregaçar as mangas, entender o que está lá no capítulo 1.5, que é o capítulo-chave da NR1, entender que é importante essa integração com a NR17, tá? E encarar. Uma vez encarando esse desafio, isso que está proposto lá como obrigação, nós vamos conseguir vencer. E o empregador, ele já faz isso. Por meio do PGR, ele já avalia os riscos, tá? Por meio
PCMSO, ele já faz ali um controle da saúde do trabalhador. O que vai acontecer agora? É somente avaliar os fatores de riscos psicossociais dentro do risco ergonômico. Então, se atentando a isso, tendo em mente que não existe nada de novo, que nós estamos dando agora só sequência ao que a legislação está pedindo, isso faz com que possamos seguir e cumprir a legislação, ter um ambiente de trabalho saudável e, assim, proporcionar ao trabalhador uma qualidade de vida no trabalho. Que esse é o objetivo da NR1, esse é o objetivo da NR17. Isaú, nós estamos falando muito de normas, né, letras, números e tudo. O que de fato realmente significa NR1, NR17, NR7, PGR? O que realmente significa tudo isso? Vamos como diz o outro, vamos traduzir para o palavreado aí do varejista aí para ver se a gente facilita mais a vida deles aí. Não, bacana. Ó, a NR1, ela é NR mãe. O que ela vai fazer? Ela vai remeter as outras NRs, certo? Num determinado assunto. Por exemplo, a NR1 ela fala que as empresas deverão agora analisar e avaliar os fatores de riscos psicossociais. Mas uma coisa aqui, Zé, o que é um NR? É a norma regulamentadora. E o PGR? É o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ok, então existe o Programa de Gerenciamento e existem essas duas normas, que é a NR7 e a 17. A NR7 ela é o PCMSO. É o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é aquele programa que vai buscar os riscos ocupacionais dentro do PGR. Perfeito. O médico ele vai avaliar esse risco e vai propor medidas de controle, tá? No sentido de avaliar o risco que esse trabalhador está exposto e propor ali um controle médico através de exames complementares. Essa é a NR7, que é o PCMSO. Aí o PGR, o que ele faz? É o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ele vai no ambiente de trabalho e avalia os riscos existentes no ambiente de trabalho. No caso, GRO, PGR. Ele gerencia os riscos. Pois é, mas esse PGR já existe, já faz essa empresa, não faz? Já, o PGR já faz. existe. O PMSO também acho que já faz. O PCMSO também existe. Isso. Qual é a grande mudança? A grande mudança é o seguinte, que dentro do PGR você tem 5 grupos de risco. Físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. E agora, o que vai ter que ser feito com a NR1? Buscar dentro do risco ergonômico se existe esses fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. É somente isso. A única diferença é, a norma não criou, a norma não inventou um 6º grupo de risco. A NR1 veio e colocou os fatores de riscos psicossociais dentro do risco ergonômico. E é por meio desse risco ergonômico é que nós vamos avaliar essa questão da exigência da NR1. Perfeito, ficou mais claro agora. Ok, beleza. Gostaria de agradecer, viu, Isol, sua presença aqui, de você estar externando o seu conhecimento, tranquilizando esses varejistas aí, porque eles já têm preocupação demais, né, entendeu? Por isso, esse podcast do Sind Varejista aí, para a gente estar debatendo isso. Então, gostaríamos muito de agradecer imensamente, Isol, a sua presença aqui, você ter compartilhado todo esse seu conhecimento, nos ajudar a entender essas mudanças, normas de segurança do trabalho e o impacto delas no comércio. Essa é a nossa intenção. Daniel, gostaria que você deixasse um recado aí para os nossos associados, clientes do Conselho Regional de Contabilidade, que você se julga importante para a gente continuar unido, né? Nesse novo desafio aí, e recado para essa galera aí, para os nossos associados, para os nossos empresários do varejo. Perfeito. Esse nosso primeiro podcast. Bom, presidente, primeiramente agradecer imensamente a oportunidade, agradecer também, Isaú, a oportunidade de dividir a mesa, tantos conhecimentos e assuntos tão importantes, né? Então, primeiro agradecer mesmo a todos vocês aí. E para os nossos profissionais, né, eu sempre gostaria aqui de deixar esse recado importante, que é a tentativa sempre do CRC, né, de buscar estar à frente dessas pautas interessantes, em parceria com órgãos tão
relevantes como o Sind Varejista, aqui com a CDL, com profissionais de alto gabarito, de pessoas tão importantes, onde a gente possa compartilhar informações, onde a gente possa, de fato, trazer as inovações, né, as novidades, as informações mais relevantes, e que, como o presidente colocou muito bem aqui, não há motivo para desespero, o Isaú colocou muito bem também, não há motivo para desespero, e que talvez seja mais do que talvez só a necessidade de se adequar, até porque vocês, né, nossa classe de contadores, ela é majoritariamente formada por empresários, né? Todo escritório é, na verdade, uma empresa, de fato, né? Nós também temos que nos adaptarmos a essas situações, mas orientar o nosso cliente. Então, o profissional aqui, contábil, juntamente, né, atendendo o associado do Sind Varejista, somos nós que temos a capacidade, porque normalmente, em empresas de maior porte, é normal, né? O Zé falou muito aqui da CIPA, comentou muito sobre, né, entidades, de certa forma, que existem em empresas de porte um pouco maiores. Mas é muito comum que ali o pequeno varejista, que tem a sua loja de calçados, né, sua loja ali de varejo e tudo, ele fala, cara, eu não tenho essa estrutura como um todo. E ele vai recorrer ao contador. E nós, como sempre, temos que largar à frente, conhecer os normativos, estar por dentro da legislação, nos temas principais e poder orientar o nosso cliente. E quem sabe, como eu falei para vocês aqui, esteja aqui surgindo mais uma oportunidade de negócio. Quanto melhor você atender o seu cliente, quanto mais soluções você conseguir prover para os problemas dele, mais valorizado você é. Eu costumo dizer sempre, o profissional do presente era do passado e o do futuro é aquela pessoa que tem capacidade de resolver e trazer soluções para os problemas. Isso nós temos e muito daqui para frente dentro de essa oportunidade, além de muitas outras que nos aparecem. Obrigado pela oportunidade. Um ótimo dia a todos vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Isaú. Sempre à disposição. Daniel, nós é que agradecemos a sua disponibilidade do tempo, de compartilhar seus conhecimentos aí, né, com a gente, debatendo nesse podcast aqui, essa NR1, NR7, 17, e o importante é a união do Sind Varejista, junto Exatamente. com o Conselho Regional de Contabilidade, com o Isaú aí da clínica e do trabalho nos orientando, Sim. porque a gente tem que estar unido. E cada um fazendo a sua parte, em prol de quê? Em prol do varejista, em prol da geração de emprego e renda do Distrito Federal. Esse é o nosso objetivo, ser um facilitador na vida desses empresários em Brasília. E aí, empresário do varejo? Não deixe de acompanhar a nossa rede social, não deixe de acompanhar nosso podcast. Então, logo nós vamos ter mais informações para vocês, nós vamos ter novos conteúdos que interessam ao senhor varejista. O Sind Varejista está atento a todas as mudanças que estão acontecendo no Distrito Federal, nas leis nacionais que atingem o varejo de qualquer forma. Acompanhe o nosso podcast. Esse não será o primeiro. Virão muitos outros podcasts em parceria com o CDL, parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e outras pessoas que nos ajudam no varejo no dia a dia. Até breve.